Bom dia, nós vamos continuar o nosso culto. A gente vai continuar conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito do próprio Deus, o que ele tem planejado para salvar pessoas tão complicadas, tão teimosas, tão falhas quanto nós, tá? Então, o que Deus tem planejado, tem trabalhado para fazer isso, né, dentro do seu propósito, dos seus planos, né? É isso que a gente tem conversado, tá bom? E como é que a gente tem trabalhado? A gente tem relembrado sempre, e é fundamental isso, né, para que a gente compreenda muito de tudo que Deus tem feito, é a revelação. Desde Adão, não Moisés, mas desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra, Deus tem se revelado. Deus tem falado, Deus tem orientado, Deus tem tocado nessas pessoas, tá? E cada pessoa entendeu de uma maneira diferente, entendeu? Porque cada um é um mundo, é uma pessoa diferente. E cada um desenvolveu sua religiosidade, sua resposta, não é, a essa revelação. Como é que a gente faz para encontrar o denominador comum, não é, de toda essa revelação? Jesus Cristo, tá? Então, como é que a gente trabalha? Tudo que seja coerente com Jesus, tá? Tudo que seja adequado ao ensino, ao exemplo, à vida de Jesus, tudo na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que seja coerente é de Deus, é da misericórdia de Deus, é da revelação de Deus. E tudo que não é coerente, tudo que é diferente daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus orientou, tudo que é diferente disso, na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que seja diferente do ensino de Jesus não é de Deus. Pode ter sido Moisés que disse, Davi, os profetas, não importa. Se for diferente de Jesus, não é de Deus. É do coração do homem, da boa intenção do homem, do que seja, mas de Deus não é. Compreende? Então Jesus é o que a Bíblia chama de a pedra de esquina. É a partir dele que a gente vai entender perfeitamente o que é de Deus, o que não é de Deus. Tá bom? Então, sendo assim, a gente tem trabalhado, tem conversado a respeito dos salmos. Estamos atualmente no Salmo 56. E estando no Salmo 56, a gente tem 4 salmos que são inteiramente coerentes com Jesus. Nós temos o Salmo 19, nós temos o Salmo 23, nós temos o Salmo 49 e nós temos o Salmo 51, tá bom? O Salmo 51. E aí, agora, os demais não são totalmente coerentes com Jesus. E os 2 piores deles, né? Os 2 piores seria o Salmo 44 e o Salmo 55. Tá bom? Isso é o que a gente está vendo, né, nessa nossa caminhada pelos Salmos. Hoje a gente vai continuar o Salmo 56. Vamos para a segunda parte do Salmo para a gente compreender o que o salmista está nos falando, tá? Então está aqui a segunda parte. Aliás, desculpe, é a primeira parte. Encerramos na semana passada, ontem, encerramos o Salmo 55. Então vamos aqui ao Salmo 56, a primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 7. O título que é atribuído ao Salmo pelos editores, pelos tradutores, é Conforto na Perseguição. E o título que vem do original diz assim, Salmo Miquitão. Salmo Miquitão é a ideia de um salmo, como dito assim, um salmo precioso, importante, tá?
Ok. Um salmo de Davi, a gente já entendeu como é esse negócio de Davi, não é? Quer dizer, ele que escreveu, ou ele pediu alguém para escrever, ou alguém escreveu como se fosse ele, ou alguém escreveu sobre ele, tá? Esse de tem essas características no hebraico. Então, de Davi para o regente é o título, para o regente, conforme pombas silenciosas ao longe. É uma melodia, tá? É uma melodia de outro cântico conhecido pelo regente. Quando os filisteus o prenderam em Gate, tá? Então vamos ver aqui. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me devorar. Todo dia ele me oprime em lutas. Os inimigos que me espiam querem me devorar todo dia, porque muitos lutam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu tiver medo, eu confiarei em ti. Por causa de Deus, eu louvarei tua palavra. Confio em Deus, não temerei o que a carne pode fazer contra mim. Se eu confio em Deus, todos os dias eles distorcem minhas palavras. Todos os pensamentos deles são sobre mim, são para o mal. Eles se reúnem e se escondem. Eles espiam os meus passos, como que esperando a morte da minha alma. Por acaso eles escaparão em suas maldades? Derruba com ira aos povos, ó Deus. Derruba com ira, raiva, com ódio, né? Esses que são contra mim e contra teu povo. Essa é a oração do salmista, né, aqui no Salmo 56, tá? A gente vai avaliar. Olha, coerente com Jesus, nada, tá bom? Nada coerente com Jesus. Agora, entre as incoerências, a gente vai então avaliar aqui alguns aspectos. A primeira, a incoerência, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pessoas estão buscando me devorar. Há uma grande tendência em todo ser humano de julgar os outros por si. E sendo assim, o salmista se apresenta diante de Deus pedindo sua intervenção. Senhor, eles querem o meu mal, mas a gente vai ver no Salmo que o salmista quer o mal deles também. Então, olha, eu julgo o outro por mim. Se eles estivessem no meu lugar, eles pediriam a Deus também o meu mal. Então eu julgo eles por mim. Normalmente é assim, entendeu? É por isso que temos muitas vezes facilidade em julgar as pessoas. É porque a gente vê a partir da gente o que é que o outro está, no nosso entender, está fazendo ou pretendendo fazer. A gente não presta não. Nós somos muito ruins. O pecado degenerou demais a gente. A segunda incoerência com Jesus é o versículo 3 e 4. Eu descanso em Deus, não tenho nenhum medo do que possam fazer contra mim. Aparentemente é bonitinho isso, né? Muito bem, mas vamos analisar. O salmista expressa uma palavra mais de retórica do que de verdade. Os primeiros versos mostram que não é bem assim. Ele está desesperado, não confia na misericórdia e proteção de Deus para com ele. E então está como que clamando para que o Senhor seja assim com ele e sua situação atual. Né? Ele diz, mas eu confio no Senhor. Mas os versículos anteriores dizem o contrário. Porque quando você confia, você descansa. Entende? E quando você descansa, você nem fica pensando ou imaginando o mal que o outro está querendo lhe fazer, o que é que o outro está pretendendo. Você não tem tempo para isso. Você está confiado de que Deus lhe protege. Vai se preocupar com o quê?
Então, os 2 versículos primeiros falam uma coisa e ele agora vem com retórica nos 2 versículos seguintes. Ainda bem que Deus conhece bem o coração da gente, né? A terceira incoerência do Salmo, versículo 5 e 6. Senhor, permanentemente eles distorcem minhas palavras e procuram de todas as formas ocultas o meu mal. O salmista volta a comentar negativamente em relação a seus considerados inimigos, demonstrando 2 coisas antagônicas. Primeiro, é que não consegue descansar em Deus, então não confia. Não consegue descansar em Deus, como disse anteriormente. E depois ele busca argumentos para mostrar a Deus que ele deve vir, Deus deve vir mesmo ao seu encontro, em sua ajuda, em sua proteção. Eu confio em Deus, mas eu sei que ele está longe. Senhor, vem, Senhor, ficar comigo, vem. Confia ou não confia? Versículo 7 é a quarta incoerência com Jesus. Senhor, não deixa que eles escapem com suas maldades. Derruba eles com toda a tua ira. O salmista termina esta primeira parte buscando provocar a ira de Deus contra seus considerados inimigos, tentando levar Deus a agir não só em sua proteção, mas agir contra seus inimigos de maneira dura e exterminadora. Derruba eles, Senhor. Esse é o salmista. Esse é o espírito do salmista. Nada a ver com Jesus. Jesus orientaria o seguinte: amar o inimigo, ser bênção para o inimigo e não querer o mal do inimigo e não querer que malefícios alcance o inimigo. Essa é uma enorme diferença entre o Deus de Jesus e o Deus que o salmista acredita. Esse Deus do salmista aí é aquele Deus que Moisés entendeu e entendeu mal. Um Deus vingativo, raivoso. O Deus de Jesus não. É muito diferente. Tá? Então essas são incoerências que o texto, o salmista tem em relação a Jesus.